Quem já refletiu sobre o seu futuro financeiro, certamente pensou sobre como começar a investir. A expressão talvez soe como uma possibilidade distante para muitas pessoas. Mas a verdade é que existem muitas formas de investir, das mais acessíveis às mais sofisticadas. Conhecê-las, escolher a sua própria e dar os primeiros passos devem estar entre as prioridades de quem sonha em ter uma vida confortável para si e sua família. Se lhe falta segurança sobre como começar a investir, o Zé Finanças preparou este guia que explica os conceitos básicos do mercado financeiro e dos investimentos, de um jeito direto e descomplicado. Confira. É possível investir com pouco dinheiro? Antes de mais nada, é importante desmistificar algumas máximas tomadas como verdades absolutas. Por exemplo, muita gente pensa que investir é coisa para milionários, que é preciso ter muito dinheiro para então poder começar. Mas na verdade não é. Em muitos casos, o que acontece é o oposto. Investindo aos poucos e regularmente, mesmo que uma quantia pequena, a riqueza vai crescendo com o passar do tempo. Existem alternativas de investimentos para todos os bolsos, níveis de conhecimento e tempo de dedicação. Na renda fixa, os títulos públicos federais negociados no Tesouro Direto estão disponíveis para quantias muito pequenas. É possível iniciar as compras no sistema a partir de R$ 30, tão pouco quanto custa uma pizza. Para quem já conseguiu guardar um pouco mais, é possível investir em CDBs, papéis muito comuns do setor bancário, com 500 euros ou menos. Mas realmente vale a pena começar com tão pouco? A resposta é sim. Pense em um CDB, por exemplo. A remuneração desse tipo de papel segue a lógica dos juros compostos. Significa que os retornos recebidos ao longo do tempo são incorporados ao patrimônio do investidor e passam a render juros também. Quem investiu R$ 1.000 em um CDB com juros de 5% terá R$ 1.050 ao fim do primeiro ano. E os 5% referentes ao ano seguinte serão aplicados sobre esse novo valor, em vez de apenas sobre os R$ 1.000 iniciais. Os ganhos, portanto, são exponenciais, e não lineares. E não apenas na renda fixa, há opções mesmo para valores menores. Na renda variável, também existe essa possibilidade. Alguns fundos de investimentos exigem aplicações iniciais a partir de R$ 500. Para quem já conhece um pouco sobre a bolsa, é possível aportar valores baixos em ações utilizando o mercado fracionário. Nesse ambiente de negociação, os papéis são vendidos individualmente, em quantias menores do que um lote padrão, normalmente de 100 ações. A mensagem é clara. Que tal começar a investir mesmo que seja um valor pequeno, com algum produto que permita aportes menores, em vez de ficar esperando ter quantia maior para só então dar o primeiro passo? Dar a largada cedo é importante porque os rendimentos se acumulam, gerando ganhos ainda maiores no futuro. Vale a pena investir endividado? Quem está começando a organizar a vida financeira talvez tenha uma ou outra dívida ainda por quitar. Mas gostaria de começar a investir mesmo assim. Faz sentido? A resposta depende de um raciocínio sobre quanto é possível ganhar, fazendo um investimento em relação a quanto se gasta com os juros de uma dívida não quitada. A maioria das linhas de crédito mais acessíveis cobram taxas elevadas, como é o caso do cheque especial ou até do crédito pessoal voltado ao consumo. Regra geral: quanto antes for possível se livrar de uma dívida desse tipo, melhor, porque ela é muito cara. Por outro lado, é preciso entender que nem toda dívida é prejudicial às finanças. Nesse caso, estamos nos referindo ao endividamento saudável, que é quando a dívida possui um custo financeiro mais baixo, está bem equalizada com prestações que se acomodam ao orçamento e se destina à construção de patrimônio, como o financiamento de um veículo ou da casa própria, por exemplo. Em situações como essas, você não só pode como deve investir, pois formar uma reserva de emergência lhe permitirá enfrentar imprevistos financeiros sem recorrer a dívidas mais caras. 5 conceitos básicos que todo investidor precisa conhecer. Você, que está interessado em começar a investir, já deve ter notado que o mercado conta com uma linguagem própria. Existem alguns conceitos que é preciso conhecer para poder se movimentar com mais segurança nesse ambiente. Conheça os principais deles. Liquidez representa o nível de facilidade ou de dificuldade de resgatar ou de transferir um investimento. Aplicações com baixa liquidez são negociadas por menos investidores ou em prazos mais espaçados. É possível que sejam menos atrativas por conta disso.
Costuma ser o caso de debêntures ou outras opções mais sofisticadas de renda fixa. Já os investimentos de alta liquidez possuem um volume elevado de operações. As ações da Vale ou da Petrobras, por exemplo, são consideradas de alta liquidez. Esse é um ponto a favor delas. Risco. Nos investimentos, risco não é muito diferente do conceito de risco em geral. Representa a chance de alguma coisa sair diferente do esperado ou em desacordo com os interesses dos envolvidos. Na prática, é a possibilidade de que algo tenha impacto sobre os resultados das aplicações financeiras. Retorno. É quanto o investidor ganha com uma aplicação financeira. Quando é expresso na forma de um percentual, é chamado de rentabilidade. Assim, uma rentabilidade de 10% ao ano é o mesmo que um retorno equivalente a 10% do valor inicialmente aplicado, obtido ao longo de um ano. TO sobre os resultados das aplicações financeiras. Diversificação. Uma estratégia de investimento muito conhecida no mercado é dividir os recursos entre diferentes produtos. Essa é uma prática voltada à redução de riscos. Mas como? Tipos diferentes de investimentos costumam oscilar de forma distinta. Quando um está em queda, outros podem registrar ganhos, por exemplo. Isso ocorre porque acontecimentos que beneficiam um setor da economia, por exemplo, podem ser ruins para outro. Pense no câmbio. O dólar valorizado é positivo para exportadores e pode ser um estímulo para que as ações dessas empresas subam. Por outro lado, companhias que dependem de insumos importados tendem a sofrer com a mesma situação. Um investidor que tivesse apostado todas as suas fichas nessas empresas poderia ter prejuízo. Já se tivesse dividido o portfólio entre os dois tipos de negócios, estaria mais protegido. Relação entre risco e retorno. Cada investimento embute uma expectativa de retorno diferente. E qual é a razão disso? Entre outros fatores, conta a relação entre risco e retorno. De maneira geral, quanto maior for o risco de um investimento, maior é seu retorno esperado. Da mesma forma, investimentos com um risco menor tendem a apresentar um retorno esperado menor. Compare o mercado de ações com os investimentos de renda fixa, por exemplo. É possível obter um retorno mais elevado com as ações, mas o risco dessa alternativa também é maior do que o das aplicações de renda fixa. Tipos de investimentos. Existem diversos ativos disponíveis no mercado financeiro, cada um com características específicas para atender os mais variados objetivos. A maioria deles são classificados como investimentos de renda fixa e renda variável. Renda fixa. São chamados de renda fixa os investimentos em que a forma de cálculo da remuneração é definida desde o momento da aplicação. Ao investir em um título desse tipo, o investidor na prática empresta dinheiro ao emissor, que pode ser o governo, se o investimento for um título público, ou empresas, caso se trate de uma debênture, por exemplo. Sua expectativa é receber de volta no futuro o valor aplicado mais juros. Todas as condições são acertadas antes de o investimento acontecer. Na renda fixa, é possível encontrar as melhores opções de investimentos para iniciantes. Renda variável. Ao contrário da renda fixa, não há como prever o retorno da renda variável no momento do investimento, pois a remuneração dessa categoria varia conforme as condições do mercado. Por exemplo, quem compra ações sabe que embolsará a valorização dos papéis, mas é impossível saber de quanto será essa variação. Na verdade, não é possível nem mesmo garantir se haverá ganhos, já que os papéis podem desvalorizar no período. Portanto, exceto pelos fundos DI, que normalmente são utilizados para a reserva de emergência. Os investimentos de renda variável são mais arriscados e não costumam ser indicados para investidores iniciantes. Se você deseja aprender mais sobre investimentos e assuntos que podem transformar a sua vida financeira para melhor, se inscreva nos Finanças e deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema desse vídeo, curta e compartilhe esse conteúdo valioso sobre finanças, pois ele pode ajudar também outras pessoas. Até o próximo conteúdo.